Olá! Em vídeos anteriores, nós estudamos sobre o modelo de ciclo de vida cascata. Ele foi importante na história porque ele mostrou que é necessário realizar atividades antes de realizar a programação, bem como também depois, para então entregar o produto ao cliente. Entretanto, ele tem uma série de deficiências, principalmente porque desenvolver um software não é a mesma coisa de desenvolver um produto. Então, é necessário outros modelos de ciclo que possam ser melhores adotados e vamos estudá-los. Bom, então é importante salientar que o processo de software ele não é um modelo linear simples, como o Cascata apresenta. É necessário um feedback entre as fases, ou seja, quando realizarmos uma determinada fase no meio do processo, possivelmente nós teremos que retornar uma fase anterior, a uma atividade anterior, para verificar e até mesmo melhorar todo o aprendizado que foi realizado durante esse processo. Então, à medida que avança no desenvolvimento, os documentos produzidos nas etapas anteriores, eles precisam ser revistos e modificados para refletir as mudanças. Essa figura aí demonstra que o processo em si de desenvolvimento de software ele não pode ser então linear como o Cascata propõe, a não ser em certos tipos de software, em que já se conhece muito bem os requisitos do software que irá ser produzido. Então, caso não seja esse o contexto, é necessário que, quando se chegar a uma determinada etapa, possivelmente é um retorno a uma etapa anterior. Uma outra crítica do Cascata é que o cliente só terá contato, só poderá manipular, usar o produto ao final do processo, ou seja, na etapa de implantação. Com isso, o cliente vai ficar esperançoso referente ao produto, ansioso também, e pode ser que muitas das coisas que ele desejou no produto, né, que então viraram os requisitos, ou até mesmo coisas que ele não se lembrou, possam vir à tona na hora de usar o produto. Então é importante a gente lembrar que o cliente ele não pode saber de tudo que deseja no software logo nas etapas iniciais do processo de desenvolvimento. Também temos que compreender que a nossa compreensão do que o cliente deseja também é limitada, principalmente em produtos, em projetos grandes. Por quê? Porque teremos pessoas intermediárias. Então, nós teremos várias pessoas trabalhando, cada uma desempenhando o seu papel. Pode ser que o analista compreenda de um jeito o que o cliente falou e repasse à equipe a sua interpretação. Entretanto, essa interpretação pode não casar com o que realmente o cliente deseja. Então, nós precisamos tratar essas mudanças. É necessário mudança para o quê? Eu compreendi ou compreendi de forma limitada e o cliente também compreende o software ou entende o software que ele quer de forma limitada. Então, a mudança em si ela é inevitável em todos os grandes projetos de software. Durante o tempo, os requisitos podem alterar, bem como também as circunstâncias que esse software está sendo produzido. Além disso, a tecnologia está evoluindo rapidamente e novas tecnologias podem então aparecer e ser potenciais de uso para aquela solução que estamos propondo. E isso acarreta na necessidade de trabalho do que já foi feito. Então é necessário retrabalhar algo que já foi concluído e isso gera custos. E o que pode ser feito diante desse cenário? Primeiro item, né? Nós podemos prever, antecipar mudanças. Por exemplo, incluindo atividades que vão nos possibilitar prever possíveis mudanças que irão ser realizadas no software e assim evitar um possível retrabalho. Por exemplo, desenvolver um protótipo para exibir aos clientes, principalmente referente às características do sistema em que estamos mais em dúvida se realmente é o que o usuário deseja, que o cliente deseja. E a outra alternativa
é que o nosso processo ele seja tolerante a mudanças, ou seja, que o processo em si ele incorpore as solicitações, as mudanças que vão acontecendo ao longo do desenvolvimento. Por exemplo, o desenvolvimento incremental, que nós veremos em outro vídeo. Aqui nós falamos de antecipar ou antever mudanças por meio da realização de protótipo. Mas o que é um protótipo? Bom, protótipo, segundo o Pfleger, é um produto parcialmente desenvolvido que possibilita aos clientes e desenvolvedores examinarem certos aspectos do sistema proposto e decidir se eles são ou não apropriados ou adequados para o produto acabado. Então, ou seja, vai ser um software, possivelmente, ou algum artefato que nos possibilite verificar aquilo que se deseja. Pode ser, por exemplo, os requisitos do usuário, verificar se os requisitos do usuário estão sendo compreendidos, ou se a solução de software, ou a tecnologia de software, ela vai atender a esse projeto. Okay? Então, nós podemos desenvolver protótipos para tentar antecipar mudanças, ou seja, através da manipulação de um protótipo, nós verificarmos se aquela dúvida que teremos durante o processo de desenvolvimento vai ocorrer e, se ela ocorrer, como é que pode ser adotada uma solução. Bom, então, o protótipo ele pode nos ajudar durante a análise, com a questão de elicitação, que quer dizer o quê? Conhecer o que o usuário, que o nosso cliente deseja no nosso software, bem como também validar o que o usuário deseja e o que nós entendemos. Vai ser mais simples ele manipular esse protótipo e apontar considerações do que conversar com ele. Bom, também um protótipo pode ser utilizado durante o projeto de sistemas, para explorar soluções de software, por exemplo, tecnologias ainda não dominadas pela equipe, ou tecnologias que nós estamos em dúvida que irá auxiliar realmente a criar a solução pretendida. E até mesmo, por exemplo, desenvolver uma especificação da interface de usuário, que é muito comum no projeto de interface de usuário, a criação de protótipos. Bem como também podemos usar protótipos para averiguar a viabilidade do projeto, ou seja, será que conseguimos produzir algum produto referente àquele contexto que está sendo apresentado, com a tecnologia que existe atualmente? Aqui eu apresento para vocês o modelo de vida prototipação. Neste caso, então, vai envolver a criação de um protótipo, antes realmente de iniciarmos o desenvolvimento do produto, que é o caso ali que está escrito engenharia do produto. Então, antes de desenvolvê-lo, realmente de codificar, antes de projetar a solução final, antes de codificar e antes de testar a solução final, nós iremos criar um protótipo através de uma série de atividades ou etapas. Bom, primeiramente, então, nós queremos compreender os requisitos, levantar os requisitos do nosso sistema. Em seguida, então fazemos isso de uma maneira mais rápida, principalmente em relação aos requisitos que estamos mais em dúvida, que a partir desses requisitos que estão em dúvida, nós então decidimos a criação de um protótipo e então elaboramos um projeto rápido para este protótipo. E em seguida construímos. Por exemplo, o projeto rápido pode adotar uma determinada linguagem ou determinada tecnologia que é rápido de se desenvolver o protótipo. Entretanto, é uma tecnologia que não vai ser utilizada no desenvolvimento do produto final, porque possivelmente por questões de desempenho. Bom, a seguir então constrói-se o protótipo naquela tecnologia que foi especificada e após a construção do protótipo, esta é avaliada pelo cliente. O cliente, então, analisa e aponta uma série de considerações frente ao que ele visualizou, ao que ele percebeu. Bom, e a partir dessas opiniões do nosso cliente, então nós partimos para uma etapa de refinamento do protótipo. E então nos questionamos, precisamos averiguar melhor determinado ponto desse protótipo? Se sim, então nós retornamos à etapa de projeto rápido. Desenvolvemos um novo protótipo e avaliamos novamente com o cliente.
Caso não seja necessário mais realizar mais protótipos, pois todas as dúvidas já foram respondidas, então parte-se para a etapa de engenharia do produto, onde então em si será aplicado um outro modelo de vida de ciclo de desenvolvimento, podendo até mesmo ser o cascata. E então partiremos para a elaboração específica dos requisitos, o projeto da solução, a codificação daquela solução proposta, a realização de testes e, por fim, a implantação. Quais são as vantagens, então, deste modelo de prototipação? Bom, como o usuário ou o cliente ele vai ter contato com um produto, né, com um produto, um software que será semelhante ao nosso produto final, terá maior garantia de sucesso técnico, pois ele irá apontar se realmente está indo na direção do que ele deseja. E além do mais, também psicológico, porque ele vai vendo o produto sendo desenvolvido, ao invés de simplesmente participar em 2 pontos, como acontece no Cascata, durante a análise, onde são levantadas as necessidades do usuário, e somente no final, durante a implantação. Bom, então há uma redução no fator tempo. Por quê? Porque o usuário gosta de ver o sistema funcionando. E ao manipular o protótipo, ele irá conseguir ver o produto futuro funcionando. Bom, e esse tipo de modelagem, esse tipo de modelo de ciclo de vida, ela é ideal para sistemas gerenciais e de apoio à decisão, como, por exemplo, os sistemas de e-commerce, os sistemas de bibliotecas virtuais, né, os sistemas de comércio eletrônico em geral. Existem 2 tipos de protótipos. O primeiro é um protótipo descartável, em que nós utilizamos para responder algumas dúvidas durante o projeto e verificar as necessidades de mudança. E quando esse objetivo é atingido, ele é descartado, ou seja, ele é jogado fora e então o processo de engenharia começa, né, como aquele modelo de ciclo que nós vimos anteriormente. Mas por que fazer isso? Por que descartar o protótipo? Primeiro, que ele pode ter sido desenvolvido numa linguagem não apropriada, ou pode ter questões de desempenhos relacionados que é mais difícil você modificar isso do que começar novamente a programar o sistema do zero. Por quê? Porque ele foi construído com um propósito de aprendizado, então de aprendizagem da equipe. Bom, então, por exemplo, nós podemos citar os projetos da interface de usuário, né, que todo software que nós programamos aqui relacionados, né, nas disciplinas técnicas, acaba tendo uma interface de usuário. E o outro tipo de protótipo é o evolucionário. Neste caso, o protótipo ele é construído e vai sendo melhorado e modificado até se tornar o produto final. Encontrei o produto final, então eu entrego para o nosso cliente. Bom, são 2 tipos de protótipos diferentes. Cabe ao gerente de projetos, né, junto com a equipe, decidir qual é o melhor protótipo a ser criado quando a prototipação for adotada. Bom, então aqui nesse caso, nós temos um exemplo de modelo de ciclo de vida para prototipação evolucionária, em que nós partimos dos requisitos do sistema, que nós precisamos validar, então nós podemos criar protótipos para isso, e vamos fazendo revisões e avaliações desse protótipo, junto com o cliente. Após passar dessa etapa em que o cliente acorda com o que está experimentando, então nós partimos para o projeto do protótipo, que pode então fazer uma série de revisões também frente a esse projeto do protótipo e, se necessário, retornar à etapa anterior, a etapa de levantamento dos requisitos. Bom, se o projeto tiver concluído com sucesso, então ele passa para a criação do sistema, a programação em si daquele sistema ou a integração com outras partes. E uma série de revisões também devem ser feitas nisso, até que sejam atendidos os requisitos do nosso produto. Por fim, esse produto, ao ser avaliado e adequado, ele passa para a etapa de testes, para então ser entregue ao usuário, ao nosso cliente. E quais são as desvantagens deste modelo, então? Bom, primeiramente, o cliente quer resultados. Ele
Quando ele vê o protótipo, ele pode pensar que o protótipo já é o produto final, mas na verdade ele está longe de se tornar o produto final. Bom, se for adotado a abordagem de protótipo descartável, esse produto é o que foi apresentado para ele, o que ele experimentou, deve ser descartado. Ele não foi criado para ser o produto final, mesmo que o usuário deseje que apenas faça pequenas adequações. Bom, lembre-se, tem características técnicas que o nosso usuário não irá perceber, mas um bom técnico consegue perceber. Bom, além disso, os usuários eles tendem a não utilizar o protótipo da mesma forma que utilizam o sistema final. Então, nós temos que levar alguns pontos em considerações quando nós avaliamos o uso do protótipo pelo usuário, quando ele é utilizado como um produto final. O desenvolvedor também ele pode ser pressionado a colocar o protótipo em funcionamento, ou seja, já tem essa versão executando, eu quero essa versão. Mas lembrando novamente, como já dissemos aqui nesse vídeo, pode ser que para construir aquele protótipo utilizou-se um sistema operacional não adequado ou uma linguagem de programação não própria para aquele tipo de software. Quais são as consequências? Podem ser consequências futuras, inclusive, como por exemplo, desempenho do nosso produto, do nosso software. Com poucos dados, ele pode ser rápido, mas com muitos dados, por exemplo, no banco de dados, ele pode ser ruim de desempenho. E isso vai, com certeza, prejudicar a qualidade do produto quando chegar a este ponto, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado ao ser pressionados em relação ao protótipo. Né? E também pode ser que nós tenhamos implementado um algoritmo que não é suficiente ali para aquela solução, para aquele problema. Ele apenas foi escrito de maneira rápida para que o protótipo pudesse ser experimentado. Mas que é necessário outros algoritmos para que outras qualidades do sistema, como o desempenho que já viemos citando, seja atingido. Bom, espero que vocês tenham compreendido aqui o modelo de ciclo de vida prototipação, cujo propósito principal é criar uma versão do nosso software ou criar algo semelhante ao produto final, da qual o usuário possa experimentar e então dizer se gostou ou não, ou até mesmo elucidar algumas coisas como os requisitos ou de tecnologia. Será que essa tecnologia é adequada para o nosso projeto? Bom, são algumas questões que devemos considerar e adotar, então, a prototipação.